Olá, pessoal. Estamos aqui então para conversarmos mais uma vez sobre os conteúdos da nossa disciplina. De modo geral, na disciplina que nós vamos trabalhar agora, na aula 7, nós teremos o tema da cidadania e dos movimentos sociais. Então, de modo geral, o ponto mais importante que deve ser apresentado aqui é sobre essas duas perspectivas que o texto apresenta sobre a forma como os governos de várias nações são desenvolvidos ou praticados. Então vejam, de um modo geral aqui então na primeira página da Cidadania e Movimentos Sociais, página 205 aqui na apostila, né, aparece o seguinte: uma sociedade composta por um conjunto de pessoas que vivem regidas por um mesmo conjunto de regras, costumes e normas. Essas regras nem sempre advêm da decisão pública, nem tampouco possuem o consentimento da população. Muitas vezes são oriundas de uma determinação imposta sobre o indivíduo, e isso irá variar de acordo com a política que rege cada sociedade e a maneira como a educação lida com essa diversidade. Logo em seguida, então, vocês vão perceber que tem duas formas bem claras de se entender essa forma, digamos assim, básica de administração desses países ou nações. De um modo geral, a gente vai ter então aqui uma política vertical, que é arbitrária, que é ditatorial, que é impositiva, e nós teríamos também, por outro lado, uma política, uma forma de administração que seria horizontal. Vertical, então, o modelo impositivo de cima para baixo, e o horizontal, uma dimensão muito mais marcada por uma participação popular, ou por uma participação cada vez maior da população. Então, dessa maneira, é importante perceber que boa parte das grandes administrações ou das grandes políticas que regem o mundo são marcadas por essas duas coisas. O grande problema é quando existe um exagero, seja de uma parte ou seja de outra. Tá? Então, esse é um elemento importante aqui. Outra coisa muito importante para se perceber é que nem sempre as determinações verticais ou horizontais determinam a forma como as pessoas percebem o mundo. Então, de modo geral, há pessoas que administram a sua própria vida e olham a sua vida com base numa herança familiar, ou seja, uma herança cultural, uma herança educacional, que fez com que talvez algumas pessoas percebessem o outro talvez como uma ameaça para si. Então, esse é um dilema muito sério nesse sentido, porque nós percebemos isso muito fortemente quando se fala aqui sobre a forma como os homoafetivos são interpretados e vistos, como as mulheres são encaradas e vistas, como as pessoas que têm baixo poder aquisitivo são encaradas e compreendidas. Então, isso não depende apenas de uma determinação governamental, mas depende também de uma formação cultural que é recebida. Então, nesse sentido, os movimentos sociais eles aparecem como uma forma de estabelecer uma reivindicação de algo que é negado, através das demandas que eles possuem. Então, de um modo simplificado, aparece aqui, ó, os movimentos sociais surgem como elemento efetivo, capaz de promover uma mudança de perspectiva na ordem política oficial e no costume social estabelecido. Ou seja, criam uma forma de interpretar a realidade que não seja meramente horizontal ou vertical, mas que seja a partir das demandas que não são amparadas pelo sistema governamental. Então, uma palavra muito importante para entender o aspecto fundamental que orienta os movimentos sociais é a dinâmica do desamparo, ou seja, não existe uma retaguarda diante da demanda que é solicitada por esse grupo, que se sente à margem, excluído da sociedade. Por isso essa expressão minoria. Então, não é que sejam poucas pessoas, é que são pessoas que têm demandas ou necessidades que são desamparadas pelo sistema governamental. Então, esse é um elemento interessante para se pensar o que é o movimento social. Tá? Então, aqui ainda nessa página 206 aparece: os movimentos sociais surgem como a ferramenta capaz de trazer aos órgãos oficiais as exigências de todos aqueles que se encontram à margem da sociedade, seja pelo desamparo legal ou por sofrer um preconceito já naturalizado pela sociedade. E aqui, então, justamente tem os vários movimentos sociais que vão clamar por melhores condições de trabalho, melhorias salariais, direitos civis que são negados, respeito à diversidade de gênero, o direito à liberdade religiosa e assim vai indo. Tá? Seguindo em frente aqui, então, aparece uma explicação bem básica daquilo que eu falei para vocês sobre minorias, o que isso significa de verdade. Depois, logo em seguida, vai aparecer aqui um conceito bem básico, né, da democracia grega,
a questão da ágora, que nós já conversamos em outros momentos, e as diferenças com relação ao nosso tempo. A democracia é uma coisa que nasce entre os gregos, mas que no mundo atual, o ponto mais importante é a radicalização da participação de todos, não apenas pelo voto, mas pela participação efetiva em movimentos sociais ou em organizações que precisam defender interesses de pessoas que são negligenciadas pelo Estado, esquecidas pelo Estado. Então, esse é um elemento importante para a gente pensar. Ok? Então, outro elemento muito interessante que uma autora, que eu vou colocar aqui depois uma fotinha dela, que é a Chantal Mouffe, que defende que a ideia mais importante no mundo de hoje é essa participação popular, a mais radicalizada possível, no sentido de que as pessoas possam participar de todos os debates políticos, de todas as demandas políticas, de tal maneira que não exista apenas uma participação através do voto, mas uma participação efetiva a partir de movimentos sociais. Tá? Chantal Mouffe é o nome da autora, né? Outra coisa muito interessante, então, aqui as manifestações, né? A ideia de um clamor pelo reconhecimento das demandas, tá? Aqui, muito brevemente, um texto sobre a Grécia Antiga. Pulo para cá, né? Um modelo aristotélico, que não seria tão, assim, marcado pela democracia, muito mais por uma meritocracia. Então, quem fala hoje muito sobre meritocracia tem que ler Aristóteles para entender o que ele entendia por política. No Brasil, então, de um modo geral, desde a época da ditadura militar, nós temos, então, três grandes grupos, melhor, nesse primeiro momento, duas ideologias marcantes, que é a direita e a esquerda. Então, já no momento da ditadura militar, havia, para ser mais exato, movimentos liberais, que defendiam políticas de origem direitista, mas defendendo, acima de tudo, a ideia de uma intervenção a menor possível do Estado nas negociações entre patrões e empregados. Então, essa é a primeira dinâmica, a dinâmica da direita. Depois, a dinâmica da esquerda, né, de caráter mais socialista, defendendo os interesses dos trabalhadores. De um modo geral, a partir dessas duas dinâmicas ideológicas, a gente vai ter, então, três tipos de movimentos no Brasil. Os trabalhistas, né, que nós já conhecemos, os educacionais, diferenciando essencialmente professores e estudantes, e depois os movimentos civis. Não significa dizer que esses movimentos estejam em oposição ou antagonismo. Significa dizer que em alguns momentos eles podem estar coligados, em alguns momentos eles podem estar separados. Então, esse é um ponto bem importante para pensar a dinâmica dos movimentos sociais no Brasil. Tá? Quase que concluindo, então, nossa fala. O importante, daí vai aparecer um outro autor que seria bem interessante vocês darem uma olhada, que é Jacques Rancière. É um filósofo francês que eu estudo, que eu leio, que eu acho muito bom, que ele vai falar de um assunto interessante da democracia, que, afinal de contas, quando falamos em poder do povo, temos que pensar num poder de fazer com que todas as vozes sejam ouvidas, que exista, pelo menos, o espaço à liberdade do debate. Essa é a grande questão democrática, que as pessoas possam apontar as suas demandas, apresentar as suas demandas, e que as pessoas possam, pelo menos, ser respeitadas nessas demandas. Então, esse é o grande elemento importante da democracia e dos movimentos sociais, que as vozes sejam ouvidas. Porque, segundo Rancière, então, quando uma voz não é ouvida ou interpretada como tal, só se escuta ruído. E esse ruído não é palavra, esse ruído não é discurso, esse ruído não é aceito como a presença de uma pessoa que exige e a sua ideia de direito de ser ouvida. Esse é o primeiro ponto importante. Em linhas gerais é isso. Quando eu escuto na voz do outro apenas ruído, eu não escuto palavra, não escuto discurso. E aí existe uma negação da identidade do outro e a negação própria da democracia. Em linhas gerais, meus amigos, essa é a ideia. Tem alguns exercícios. Fiquem à vontade para fazê-los. Agradeço a atenção e bons estudos.